É proibido usar óleo essencial, ter ingestão de óleo essencial? Gente, como eu sempre falo aqui para vocês, né, a vida é sua, você pode fazer o que você quiser, né? Mas no Brasil, a legislação dos óleos essenciais, ela é uma legislação de cosmético. Então, o óleo essencial no Brasil, ele não existe nenhuma marca que é autorizada a vender óleo essencial como agente terapêutico para uso interno, tá? Então, apesar de eu acreditar na qualidade de diversas marcas, inclusive na minha, né, para que sejam ingeridos, eu acredito realmente que as marcas têm qualidade, que fazem todos os testes que devem fazer, mas no Brasil, nenhuma marca é autorizada a indicar ingestão de óleos essenciais, gente. Porque no Brasil, óleos essenciais são considerados cosméticos, tá? Então o problema já começa aí. Indicar a ingestão, falar que algum óleo essencial vai fazer bem para tal situação, se for tomado 3 gotas de manhã, 2 gotas à tarde, se fizer uma cápsula, o problema já começa aí, que a marca está sendo irresponsável de indicar o uso dessa maneira e indo contra a lei brasileira, em que a gente não deve indicar nenhum óleo essencial como agente terapêutico através da ingestão, uma vez que eles são considerados, no Brasil, cosméticos ou aditivos alimentares. Ah, Sibeli, mas se eles são aditivos alimentares, então pode ingerir, certo? Mais ou menos, tá? Porque a ingestão de aditivos alimentares, quando a gente fala que aditivos alimentares, seriam, por exemplo, uso de aromatizante em um salgadinho. Vamos pensar assim, um salgadinho industrializado usa um aromatizante, ou uma bala usa um pouco de óleo essencial ali para dar, por exemplo, de menta, né, para ficar com um sabor de menta. A ingestão, nesse caso, ela acontece, certo? Só que a marca tem toda uma questão de responsabilidade na hora do registro do produto, de desenvolver a fórmula, de enviar isso como segurança, questões de segurança, para Anvisa, para Vigilância Sanitária Local. Então, o uso como aditivo alimentar, ele existe e ele é regulamentado, mas como agente terapêutico, não, tá? Então, a gente sabe que óleos essenciais são compostos químicos poderosos, são compostos potentes, que têm ação nas 3 camadas, da saúde integral do indivíduo, mas, uma vez que a gente fala de ingestão, a gente não deve, no Brasil, recomendar isso, tá bom? Por esses motivos. Inclusive, nem médicos deveriam indicar, o Conselho Federal de Medicina não tem isso regulamentado, então, nem o Conselho Federal de Farmácia, nem o de Nutrição. Eu acho que o de Nutrição até tem alguma coisa sobre, mas não tem nenhum material aprofundado sobre isso, tá bom? Esse ponto, então, está entendido, está pacificado, que no Brasil a legislação não permite a ingestão de óleos, a indicação de óleos essenciais como agente, por ingestão como agentes terapêuticos. Ponto 1. Ponto 2. Quando a gente ingere qualquer coisa, você ingere comida, pão, leite, bebida alcoólica, óleo essencial, qualquer coisa que você ingere, existe uma dose, né? Primeiro, existe a ação onde ele vai ser digerido no organismo, onde ele vai ser absorvido para dentro da corrente sanguínea. Então, vai ser no estômago, vai ser no intestino. Então, esse alimento, vamos falar alimento aqui, ou medicamento que está sendo ingerido, ele tem um local de absorção. Quando ele chega nesse local de absorção, ele sofre a ação das enzimas do estômago, do intestino, da vesícula, todas as enzimas digestivas que a gente tem. Essa ação das enzimas é para quê? Para quebrar em moléculas menores possíveis de serem absorvidas pelo organismo. Então já tem uma ação química aí, tá? Vai ser o ácido clorídrico do estômago, vai ser as enzimas digestivas que a gente recebe lá no intestino, a primeira porção do intestino. Aí, esse
esse alimento, esse medicamento, ele vai ser absorvido. Não é absorvido 100%, não existe nada que seja absorvido 100%, tá? Então vai ter uma taxa de absorção aí. Se essa molécula não está ali dissolvida na água, se ela tem uma afinidade pela gordura, pelo óleo, para onde que ela vai, gente? Ela não vai ficar circulando, ela vai para onde tem gordura. E aí, onde tem gordura no corpo? Embaixo da pele tem gordura, ao redor dos órgãos, muitas vezes tem gordura, então ela vai ficar em depósitos de gordura no nosso organismo. Essa molécula que ficou depositada no nosso organismo, se a gente não queimar essa gordura, né? Se a gente não usar essa fonte de gordura, porque a gente tem gordura para usar como fonte de alimento. Se a gente não queima essa gordura, ela não é liberada no corpo de novo. Então, ela não vai ser excretada, então ela não vai sair do nosso corpo. Se ela não vai sair do nosso corpo, ela vai começar a se acumular. Para colocar um medicamento, para você ir lá na farmácia, comprar um medicamento, ou para o médico te indicar um medicamento, tem pelo menos 10 anos de estudo daquela molécula, do que acontece quando aquele medicamento entra no organismo, tá? Primeiro é feito estudo em células, in vitro, depois é feito estudo em animais, depois é feito estudos com humanos. Então, não, são estudos de fase 1, 2, 3 e 4. Então, desde o desenvolvimento da molécula até ele chegar no mercado, tem toda uma questão de segurança, de risco-benefício, e se acontecer alguma coisa, quais os efeitos adversos ele pode dar, o que que pode acontecer no organismo, o que que a pessoa pode sentir quando toma esse medicamento. Então, tem medicamentos, por exemplo, a Novalgina. A gente sabe que a Novalgina, primeiro, ela sobe um pouquinho a temperatura para depois ela cair quando ela vai trabalhar na febre. Então, são medicamentos que a gente estuda exaustivamente como farmacêuticos. A gente estuda exaustivamente para garantir a segurança da ingestão desse medicamento. Então, quando a gente fala de óleos essenciais, a gente não tem todos esses estudos exaustivos. Então, por isso, a ingestão de óleos essenciais, ela é a via menos recomendada. Existem alguns estudos, mas não existem estudos exaustivos sobre isso. A ingestão de óleo essencial é uma via de muito risco e que a gente tem outras vias mais seguras para ser utilizado. Até eu entendo que a gente pode tirar muito proveito dos óleos essenciais de outras maneiras, né? Através da pele, através aí da massagem, e isso vai ser de muito mais benefício para o paciente, muito mais benefício para o cliente, do que você sair aí por aí falando sobre ingestão.